Sejam bem-vindos a mais um episódio de Dr. Zanetti Podcast. Hoje nós vamos falar um assunto dentro da área médica que muitas pessoas nem imaginam que possa ter. Mas para quem é atleta, amador ou profissional, é extremamente importante. Para isso eu trouxe Rubem, amigo. Muito obrigado por aceitar o convite de estar aqui. Eu que agradeço. Conversar um pouquinho a respeito da sua especialidade. A gente já conversou um pouquinho, percebeu o quanto eu admiro a medicina do esporte. Primeiro eu quero que você se apresente, quem é você, suas atividades, depois a gente começa a bater o papo. Legal. Bom, agradeço aí o convite, Thiagão. Estou bastante lisonjeado de estar aqui com você e de contribuir um pouco com essa audiência aí para a gente trazer um conhecimento que agregue valor. Isso aí. Eu sou Rubem Chaves, sou médico do esporte de formação, fiz minha formação na Escola Paulista de Medicina, na Unifesp, e acabei indo muito para a área do alto rendimento mesmo, né, no esporte. Trabalhei nas categorias de base da CBB, da Confederação Brasileira de Basquete, e também trabalhei no São Paulo Futebol Clube, lá no CT de Cotia, durante 4 anos. E depois de algum tempo trabalhando com alto rendimento, eu resolvi trazer um pouco da realidade do alto rendimento, da estrutura de um departamento de Sports Medicine para um atleta mais comum, vamos dizer, né? Que é o atleta amador de São Paulo, que é uma população gigantesca que só cresce, né? Não só em São Paulo, mas no Brasil, e que precisa muito de soluções voltadas e específicas para o atleta. Então, a gente percebeu que existia uma lacuna muito grande no mercado de São Paulo de ter soluções específicas para atletas amadores, e acabei que eu, junto com mais alguns sócios, fundamos o Instituto Olimpo, que sou um dos fundadores, né? Desde 2020 a gente está lá na cidade de Moema. Acabamos de expandir faz um ano mais ou menos para o Itaim. E empreendi também, estava comentando contigo, né? Em ensino de soft skills para médicos, ensinando médicos a empreender no consultório particular. Fui fundador do programa Meu Consultório Particular. E hoje continuo empreendendo digital, só que em outras áreas, né? Já saí dessa operação, porque foi uma operação vendida, e estou hoje com uma empresa que chama Exponencial Med, que é consultoria para consultórios e da área da saúde de maneira geral, assim. A gente resolve problemas de escalabilidade, de processos e de treinamento de pessoas. E também atuo no ensino de ultrassonografia musculoesquelética, que eu faço um curso extensivo lá dentro do meu instituto mesmo. Show. Então eu gosto de uma vida mais dinâmica, assim, né? Como você pode perceber. Tem que ter a mente sempre aberta. Exatamente. Você falou um assunto aí que eu achei muito interessante, né? O que são essas atividades específicas para os atletas? Porque aí você pode me corrigir. Existe, você falou que você pegou o conhecimento da parte profissional para o amador. O que são esses pontos específicos, esses tratamentos específicos que você faz? Maravilha. Existe, dentro da medicina esportiva, né, já falando um pouco mais da especialidade, existe um senso comum, né, que o atleta é um cara que é normal, é igual uma pessoa comum. E a gente percebe que existem algumas adaptações fisiológicas do nosso corpo que, conforme a gente vai se tornando um indivíduo treinado e sai do sedentarismo, a gente muda muitos aspectos macroscópicos, aspectos fisiológicos e de outras esferas dentro de um corpo de uma pessoa que se propõe a treinar de maneira consistente. Sim. Isso se torna crônico. Então, um exemplo, um atleta de endurance, por exemplo, que a gente atende bastante lá na clínica, um corredor de rua, um ciclista ou um triatleta, ele tende a ter uma dilatação das cavidades das câmeras cardíacas, por exemplo, que é uma hipertrofia miocárdica. E isso pode ser erroneamente confundido com uma patologia. Então isso... Como se fosse uma doença de Chagas. Assim, tem diferenças, né? Tem critérios para você diferenciar. Um atleta, ele tem bradicardia, porque naturalmente aumenta muito o coração dele. Sim. E o débito cardíaco, ele se torna maior. E a frequência cardíaca, para manter esse débito, diminui, não precisa bombear tão rápido. Então, chega ao ponto, às vezes, do atleta ter 50 de frequência cardíaca. Caraca. E tá super bem. Exatamente. Tá super bem, super saudável. O atleta, ele tem um tendão, uma adaptação miotendínea, pensando no sistema musculoesquelético, que é mais espessado, tem algumas alterações, tem alguma coisa de metaplasia ali naquele tendão. Então, ele tem algumas
tende a ter um perfil de tendinopatia um pouco mais crônica. Por assim. esforço, não por reação hormonal. Não por reação hormonal. Por esforços micro-repetitivos, geralmente, né? São movimentos ali que a gente impõe carga e a secção transversal do tendão vai aumentando. Legal. Então tem uma série de adaptações no corpo do atleta que tornam o atleta diferente de uma pessoa comum, que treina pouco ou que não treina nada. E cabe a gente interpretar isso e saber orientar o atleta com relação à própria saúde dele. Show. E saber também conduzi-lo de uma maneira que a gente não seja deletéria, porque o que a gente mais percebe que o paciente gosta muito de ouvir da gente, o paciente que treina, é que a gente não vai mandar ele parar de treinar. Porque o mais comum é o cara tá machucado, o cara tá lesionado, ou tá com algum problema que algum médico julgou do ponto de vista fisiológico anormal ou patológico, e todo mundo fala, você tem que parar de treinar, e mata o sonho do cara de, às vezes, competir, de classificar para Boston, quem corre maratona, classificar para Kona, quem é triatleta. Então, essa comunidade que é muito forte em São Paulo, de certa maneira, estava desassistida até então, e hoje a gente criou esse hub de soluções para atletas amadores, justamente para facilitar o acesso a uma medicina de qualidade e que entenda muito bem a realidade do atleta do ponto de vista técnico e também do ponto de vista de perrengues, né? Porque eu também sou atleta, eu era jogador de basquete, virei maratonista recentemente, então eu corro, já fui triatleta, já fiz meio Iron. Então eu sou bastante engajado assim, com a atividade física e é um pouco nossa pegada lá no Olimpo. Todos os colaboradores que são assistenciais são atletas, de alguma maneira praticam atividade física. Vou te fazer uma pergunta pessoal. Qualquer pessoa pode correr uma maratona? Não, na verdade não, assim. Eu acho que a grande maioria pode, a grande maioria tem esse potencial, mas tem algumas pessoas que não vão conseguir passar por todos os ciclos de treinamento, que são vários ciclos que tem que fazer para fazer uma maratona. Ninguém, pelo menos, deveria fazer. Algumas pessoas fazem erroneamente, mas eu comecei a correr em 6 meses vou fazer uma maratona. Ninguém deveria fazer isso. Sim. Mas conforme você vai progredindo no que você se propõe a fazer, você passa por desafios menores que você pode fragmentar, né? Entendi. É quase como se fosse metas smart. Você tem uma metona e você vai subdividindo essa metona em pequenas metas. Tem pessoas que vão conseguir chegar até os 5, até os 10, até os 21. Tem pessoas que vão ter muita dificuldade de chegar aos 42. E às vezes o corpo da pessoa, dependendo das debilidades que ela tem, não é muito favorável, né? O biotipo, né? Não é muito favorável. E tem algumas pessoas que de fato vão ter algumas doenças que contraindicam. Não é tão comum, mas às vezes tem, né? Sim. O cara que tem uma fibrilação atrial, o cara que tem uma hipertensão que não é tão bem controlada. Aí ele até pode praticar corrida, mas aí é recomendado uma corrida com menos tempo exposto à atividade física. Eu fiz essa pergunta porque uma vez eu fui no médico e aí... Cara, isso eu acho. Você já fez uma maratona, você pode falar. O terminar a maratona deve ser um prazer, assim, inigualável. Você fala, cara, eu consegui correr 42, foda, né? É bem foda. O meio Iron também. Eu não fiz o Iron full ainda, né? Mas eu... Quer colocar mais? Quer colocar aí? Pode pôr. Pode pôr aqui. Eu sou beberrão, eu gosto de beber água. O meio Iron foi bem prazeroso, assim, cara. Foi um negócio bem... É metade sensação de accomplishment. Você termina com uma meia, né, com 21, mas começa com 1.900 de natação, 90 km de bike e 21 de corrida no final. Caraca. E a maratona 42, né? 42. Eu fiz a maratona de Porto Alegre, 2022. Porque aí o médico falou, você não tem biotipo. Ele falou, posso fazer você correr uma maratona. Mas continuar sendo maratonista, ele falou, não, seu biotipo não permite. Ele falou, você é muito pesado. Não. De estrutura. Não, eu acho que não. Eu fiquei chateado demais. Não, eu acho que não. Olhando assim, eu não conheço o histórico, né? Mas olhando assim, eu acho que tem bastante corredor que às vezes não é super magro que faz super bem a maratona. Consegue fazer. Consegue fazer. É que assim, uma boa parte da população vai conseguir fazer, mas não é todo mundo que vai tentar e vai conseguir, entendeu? É isso. Mas é possível, é bem plausível. Só tem que ter um planejamento há pelo menos de 2 anos para você fazer uma maratona. Caraca, é bastante tempo. Para você fazer de maneira mais saudável ou menos danosa, assim, sabe? E me fala uma coisa.
Dentro desse processo, né, de atleta, a gente percebe que hoje os jovens muito cedo começam a querer desenvolver uma atividade física com mais intensidade, né? O trabalho que vocês fazem, vocês também pegam crianças, adolescentes, pensando isso em diminuir lesões no futuro, ou não? Isso é muito pouco que as pessoas se preocupam. Eu acho que dentro da Olimpo, do meu consultório, tem a doutora Taline, que é a minha sócia. Ela é médica do esporte também, trabalhou no Corinthians, no feminino, né, no futebol. Ela atende muito, ela se especializou em atender atletas juniores, né, que a gente fala, que são adolescentes ali. E eles têm, às vezes, uma carga de volume de treino muito grande. Sim. Então, vou te dar um exemplo. O Samuel, que tá agora na seletiva olímpica, inclusive que está rolando agora de natação, para Paris, ele tem 16 ou 17 anos. Agora, não sei se ele já fez 17. Ele estava para fazer 17. E ele está concorrendo uma vaga para os 200 metros costas. Caraca. Ele faz 1,58. Ele tem que fazer 1,57 ali alto para pegar. Provavelmente ele vai pegar. Um abraço aí pro Samuelzinho, se ele estiver ouvindo. Mas o acompanhamento de atletas mais juniores, ele envolve não só prevenção de risco de lesão, mas também toda a periodização e principalmente quando a gente está falando de atletas um pouco mais adolescentes ali, entre 12 e 13 anos, tem muito essa questão de especialização precoce, que é o que mais preocupa nós médicos do esporte. Que acontece muito na China, por exemplo. O fato de você pegar uma criança que está em desenvolvimento neuropsicomotor e biopsicossocial e falar, ó, você só vai treinar tênis e vai ficar muito bom em tênis, vai treinar só ping-pong e vai ficar muito bom em ping-pong, vai treinar só ginástica e vai ficar bom em ginástica. Isso se mostrou ruim em alguns trabalhos, porque você querer especializar muito precocemente uma criança, você deixa de expô-la. Expô-la? É assim que se fala? Acho que é. Deixa de sou meio estranho assim, né? Mas acho que deu para entender. Você deixa de expor aquela criança a um repertório que ela ganharia se ela tivesse se expondo a outros esportes. Entendi. Então, cognitivo. É repertório neuromuscular mesmo. Ah, sim. E cognitivo também, social, enfim. O esporte ele representa muita coisa na infância e na adolescência, porque a criança aprende não só a coordenar os movimentos, a ganhar capacidade aeróbica, ganhar força, mas ela aprende a lidar com frustração. Então, eu fui atleta júnior, então eu lembro que era bastante desagradável perder ou jogar mal. Então você aprende que você não é o centro do mundo e que existem pessoas melhores que você e você tem que lidar com isso, né? Você aprende aspectos como liderança, como ouvir as pessoas que são mais velhas que você, respeitar a hierarquia, respeitar seu técnico. Você aprende a recrutar fibras musculares que você não recruta às vezes num esporte, mas recruta em outro. Então por isso que é importante, até os 12, 13, 14 anos, a criança está fazendo vários esportes. Porque além de ser agradável do ponto de vista da pessoa se expor a várias coisas para ela aprender o que ela gosta de fato. Sim, faz sentido. Você consegue construir um repertório neuromotor muito mais amplo e benéfico para esse atleta do que você delimitar, você só vai fazer isso. Entendi. Então acho que isso é uma preocupação muito grande que a gente vê. E aí tem a questão de crescimento, né? Que aí é mais preocupação dos pais, né? Que leva lá para ver se tem que tomar o GH ou não, principalmente se é goleiro, assim. Com relação à prevenção de lesão, como criança tem uma incidência de lesão menor, porque até a recuperação, eventualmente, se elas se machucarem, sim, maior. É mais rápido, né? Não é algo tão presente no consultório. Não atendo muitos atletas adolescentes nessa faixa etária machucados. É um pouco mais raro. O que eu pego é mais a galera de 20 anos pra cima, assim mesmo. Porque a gente tem vários amigos, tal, né? Até mesmo meu filho que, cara, acorda chutando bola, dorme chutando bola, mas é uma coisa, né, assim, pontual. Mas a gente tem a filha de um amigo que a gente foi viajar pra casa de campo deles. Meu, ela treinava, fazia musculação lá. E ela tem o quê? 12 para 13 anos, entendeu? E super bem, super saudável, mas aí eu fico pensando, será que movimentos repetitivos, ela joga vôlei, lá na frente não pode ter uma lesão de ombro, uma mudança da cabeça do úmero? Do úmero, sim. Né? Não, na verdade, assim, o que se achava com relação à academia era que crianças que estavam numa fase
puberdade ainda, né? Não fechou a física, crescimento, não teve a maturação ainda sexual total, podia ser deletério fazer musculação porque ia atrapalhar o fechamento da física, né? De crescimento. Mas vários trabalhos recentes refutaram essa hipótese, ou seja, você pode expor uma criança à carga, à academia, claro que com parcimônia, né? Com bastante cuidado, inclusive isso é benéfico para a criança. E uma outra coisa que ninguém fala, que a neuroplasticidade das crianças que praticam esporte versus crianças que são seus pares, que não praticam, que crescem mais com perfil sedentário, é muito melhor. Ou seja, uma criança ela tende a ser uma criança mais bem-sucedida, um adulto mais bem-sucedido do ponto de vista de não só repertório neuromotor, mas cognitivo também. Que legal. Porque você melhora a neuroplasticidade. Inclusive, na outra ponta da vida também. Para idosos que têm risco de demência, o exercício físico é fundamental para diminuir esse risco. Porque você mexe com essa questão de neuroplasticidade aí dos neurônios. Então, existe só benefícios em construir isso daí, mas você não vai ter uma artrose precoce, você vai ter Claro, você tem que cuidar da biomecânica, controlar volume, não ter erros de treinamento para não expor aquela criança a um risco de lesão, porque pode lesionar, sim. Mas entre ser extremamente cuidadoso e evitar carga, ou ser extremamente cuidadoso e evitar overtraining, eu prefiro estar no outra ponta, porque eu acho que tem mais benefícios de você praticar esporte na infância e adolescência do que não praticar. Assim, eu percebo que às vezes causa até um prejuízo, né? E a gente tem, vamos pensar, dois nichos de atletas amadores, certo? Aqueles que nunca tiveram nenhuma, olha na internet, lá fala, pô, gostei desse treino, vou fazer esse treino, e aquela pessoa que tem uma regularidade, até mesmo aquelas pessoas que vão na academia, mas eu vejo aquelas academias que não tem nenhuma instrução, que não tem um personal, e o cara, você tem que fazer tantas repetições desse, faz aí. A gente sabe que tem isso, né? Aquelas academias de ferreiro de antigamente, né? Sim. Você nunca acho que deve ter visto, mas lá na Lins, chamava, acho que... Vocês de Lins? Não, de Lins, da Avenida Lins Vasconcelos, aqui na aclimação ali, né? Entre a Chácara Clabinha ali. Isso. Sim. Tinha uma que, se não me engano, acho que ela chamava Ben-Hur. Cara, assim, os caras eram gigantes e tal. E era só tinha ferro, não tinha máquina, não tinha nada. E às vezes o atleta que vai estar lá, o amador, ele vai cair às vezes num overtraining, né? Às vezes a gente pega na internet, olha aqueles caras, aqueles bíceps gigantescos. Como a pessoa que às vezes não tem nem grana para começar a fazer um exercício, sabe que ela está passando do ponto? Essa é uma boa pergunta, assim, né? Existem várias interpretações de passar do ponto, né? E isso é um desafio da maior parte dos treinadores, na verdade, né? Da galera da educação física. E a gente tem um contato muito grande com essa galera, especialmente treinadores de assessorias daqui de São Paulo, porque o exercício, fundamentalmente, que gera adaptação benéfica, você já parte do pressuposto que você já passa do ponto. Você tem que passar do ponto da homeostase. Ou seja, você tem um equilíbrio, que a gente chama de homeostase, e se você não tiver uma dor muscular tardia, se você está começando uma academia, você provavelmente treinou errado. Então isso significa o quê? Que você vai ter uma quebra de fibras musculares, só que essa quebra, dependendo da qualidade do treino, da intensidade, das características do treino que você dá, ela vai ser benéfica, porque você vai conseguir se recuperar disso daí em 2 dias, 3 dias no máximo, e você vai estar pronto para o próximo estímulo de uma maneira muito adequada e super benéfica. Então, esse é a arte de você aprender a controlar cargas impostas a um atleta. De você saber o que é benéfico para um, o que passa do ponto para o outro. Então, o fato é, quando a gente tem o catabolismo, que é quebra de degradação de enzimas musculares, uma acidose ali, você causa um certo estresse no seu corpo e uma fadiga, benéfico. Isso daí é deletério numa janela muito curta. Você olha assim, beleza, você perdeu função muscular. Então, por exemplo, a gente faz teste de salto e como uma maneira de controlar a carga na temporada para atletas de futebol, por exemplo. Por que isso? Porque se o cara salta antes, salto máximo,
A gente calcula lá, beleza, o cara salta tanto e durante a temporada a gente acompanha e entende qual que é o baseline dele de salto máximo. Se você impõe uma carga para esse cara de salto máximo logo depois de um treino exaustivo, ele perdeu função, ele vai saltar menos, não vai atingir o máximo. Faz sentido. Então, assim, você já teve um efeito deletério do treino ali. Uhum. Mas isso é uma janela curta que você está olhando, então não quer dizer que está fazendo mal pro cara. É só que no curto prazo diminuiu a função dele. Só que se você olha para frente e ele começa a cronicamente ficar com a função reduzida, provavelmente esse cara já está no overtraining. Porque ele não está tendo tempo de recuperar. Então o estímulo está demais, too much, ou às vezes a estratégia de recuperação dele não está adequada. Ele está dormindo mal, não está se hidratando bem, está comendo pouca proteína, está comendo besteira, o organismo dele está inflamado. Caraca, às que vezes legal. perdeu peso, está estressado, o estresse também psicológico afeta. Então esse balanço fino entre estímulo adequado e recuperação adequada é o que a gente mais tenta predizer em grupos de atletas profissionais quando a gente trabalha num contexto profissional. E isso é muito difícil de você definir o que é bom para um ou o que é ruim para o outro. Às vezes o que é bom para você pode ser bom para você durante 4 semanas, na 5ª semana já não é. Porque às vezes você brigou com sua esposa, você dormiu mal, às vezes você trocou de tênis, e aí você comprou um tênis que não tem nada a ver com sua pisada. Então tudo isso vai aumentando o risco, são ganhos marginais ou riscos marginais que você vai somando ali, e uma hora pode dar ruim, né? Pode dar lesão. E tem uma diferença entre homem e mulher por causa da parte hormonal? Até mesmo dessa validação? Tem. Existe maior risco em mulher de maneira geral, tá? Então, assim, pegando indivíduos únicos, né? De maneira geral, existe maior risco de lesões ligamentares em mulher, porque a mulher tende a ter mais frouxidão ligamentar. Isso aí é documentado, especialmente na gravidez, por conta dos efeitos da progesterona e alguns outros hormônios. E isso aí é normal também, porque ela começa a relaxar mais os ligamentos e a musculatura para adaptar o quadril, né, a pelve. Então a mulher tem mais risco naturalmente de romper o LCA, por exemplo. Isso aí já é mais bem definido, tá? E o homem tem maior risco, às vezes, de ter impacto femoroacetabular, por exemplo, porque ele tem um quadril um pouco mais restrito. A mulher tem um quadril um pouco mais amplo, assim, né, vamos dizer. Então o homem tem mais risco disso daí, o homem tem mais risco de tendinopatia de calcâneo, que não é tão comum em mulher, mas pode acontecer também. Então existe alguma diferença em termos de epidemiologia de sexos em prevalências de lesões do sistema musculoesquelético. Isso existe. Que legal. E me fala uma coisa. Quando a gente pensa nessas avaliações e validações, o que a tecnologia hoje está acrescentando para facilitar e direcionar mais esses treinamentos, essas avaliações? Tá, legal. Pensando principalmente na parte de músculo esquelético. Eu acho que a ultrassonografia é uma coisa que avançou muito nos últimos anos. A ultrassonografia músculo esquelética como um método diagnóstico. Porque antigamente era tudo que era lesão era ressonância. Então, pô, machucou, tem que ir para ressonância. Sim. Só que tem alguns problemas na ressonância. A ressonância é um ótimo exame, tem uma sensibilidade, uma especificidade alta. É um exame que você consegue ter uma visão panorâmica, não só da lesão, mas das estruturas ao redor. Você consegue ter uma visão mais topográfica ali do que você está enxergando. Mas, ao mesmo tempo, a ressonância é um exame caro, é um exame que não é tão disponível, não é tão rápido de fazer, tem algumas restrições com relação a próteses. Se o cara... A gente está falando de... Eu já trabalhei em um torneio de para-atletas, né? Caraca. Frequentemente, e é muito legal. É muito legal trabalhar com Paralimpíadas, com... Você sabe fazer um parâmetro. Na época que eu ia no set, uma vez ia ter um jogo de cegos, de futebol de cegos. Cara, é fantástico, né? É legal, é muito massa. É muito massa. E a galera super alta astral, assim. Enfim, e você ter próteses, por exemplo, é uma contraindicação para ressonância, né? Porque você não pode usar nada metálico ali, porque, enfim... Vai ter a reação. Vai ter a reação ali da máquina. Então, você tem várias questões da ressonância que não torna um exame tão prático. O ultrassom hoje é um exame muito amplamente disponível, infinitamente mais barato tanto de realizar como de comprar, né, o equipamento em si para quem
para quem é da Operador. indústria, né, Sim. da saúde. E é um exame dinâmico. Então você consegue ver não só a lesão, mas testar e fazer um follow-up de uma lesão muscular, por exemplo, para ver se as fibras elas estão retificadas de uma lesão de panturrilha, de coxa, de braço, de qualquer sítio de lesão muscular. A gente consegue fazer um follow-up muito preciso utilizando a sonografia. E é um exame também que ajuda muito a realizar certos tipos de tratamento. Então, viscosuplementação, infiltrações, medicina regenerativa, tudo isso a gente faz guiado por ultrassom para ser mais assertivo nos tratamentos. Então, eu acredito que recentemente é uma coisa que agregou demais nesse cenário da medicina esportiva, especialmente na reabilitação do sistema musculoesquelético. Quanto que custa um aparelho de ultrassom? Tem de todos os preços, assim. Os ultraportáteis vão começar, que é aqueles que tem um transdutor que você conecta até no seu celular, por 25, 30 mil, até um portátilzinho muito bom para músculo esquelético, que eu gosto muito, que é o HM70, que eu tenho lá na clínica, que vai a partir de uns 100 mil, o HS40, que é uma outra linha de aparelho que eu tenho também, 140, aí você vai para os aparelhos mais parrudos, assim, que vai 350, 400, 500 mil. Mas aí, para músculo mesmo, eu acho que até uns 140, 150 você pega uma ótima máquina. A diferença vai ser o transdutor para ver a profundidade que ele vai ler. Não só isso, mas tem software de Doppler, por exemplo, para vascular específico. Tem exame que faz máquina que faz exame fetal. Tem máquina que faz ecocardiograma. Então vai depender da gama de atividades que você quer exercer com aquele aparelho e de quais exames específicos você quer realizar. Mas eu acho que é uma baita tecnologia, sou fã. Show. E o paciente gosta, né? Porque ele não precisa ficar indo no laboratório, você tem no consultório. Sim, você pula uma etapa, entendeu? Lá na você vende clínica, tempo. A gente tem 2 equipamentos exatamente diagnóstico por causa disso. Acho que é a pior coisa. Eu mesmo não odeio quando a pessoa fala, você pode fazer um exame? Eu vou marcar médico, falei, já me dá o exame que eu já vou aí com o GES, mas a gente já vê na hora. Porque aí vai, depois volta, acho que perde muito tempo. Perde tempo. Eu lembro que quando eu estava lá na odontologia do esporte, uma vez a gente estava estudando a respeito de teste de pisada e tal. Aqueles equipamentos, eles são eficientes? Boropodometria, né? Boropodometria. Eu não uso particularmente o consultório. Eu não sou muito fã do exame. Existem alguns estudos que mostram alguma aplicabilidade técnica e prática, assim. O que a gente faz muito é a análise biomecânica do movimento, de uma maneira geral. E aí é bastante dentro da área da fisioterapia lá. Mas a gente acompanha ali, porque a gente é médico de esporte e fisioterapeuta, anda muito ali junto, né? Do lado a lado. Então a gente faz muita análise biomecânica, não só de corrida. Às vezes tem um crossfiteiro que eu tenho a impressão que ele está fazendo o jerk, o clean, de uma maneira muito errada. Eu peço para ele fazer lá, a gente filma em câmera lenta, vai pegando os frames, vai analisando o padrão de simetria entre os membros, vai analisando na corrida o overstride, se ele está aterrissando muito longe do centro de gravidade, a cadência, se está fazendo drop pélvico, se está tendo estabilidade do tronco, se tem estabilidade escapular, quem estava falando aqui. Então tudo isso a gente analisa através de softwares e de filmagens que a gente faz. A gente consegue interpretar se isso está correlacionado ou não com um padrão que tende a ser mais lesivo ou que eventualmente esteja causando uma lesão. Show. Então a gente percebe que isso é bastante benéfico, por exemplo, para pacientes que têm canelite, que é muito comum em corredor, né, recente, que está começando, que é a inflamação da posterior ali da tíbia, da cortical, entre a aponeurose da tíbia e o ossinho ali da tíbia, né, na face mais medial. Então eu acredito que esse tipo de medicina, esse tipo de análise agrega muito valor. A boropodometria é um exame que a gente faz mais de exclusão, assim. Pô, a gente já fez análise, a gente já ajustou o volume, ajustou várias coisas e ainda assim continua dor, persistidor, ou é algo meio de origem nebulosa. A gente tenta entender se o padrão da pisada ali, até porque é um exame que você pode até fazer correndo, mas a maior parte das vezes faz andando, né? Então, caminhando. E aí analisa principalmente se está mais supinado ou pronado ali. Então eu não tenho muita prática com o exame e na prática eu também não sinto muita falta do exame. Eu fiz essa pergunta porque alguns artigos daquilo que a gente estava conversando a respeito, né, da parte oclusal, eles usam a boropodometria como análise para ver se
se a pressão aí, e para quem não sabe que é isso que a gente está falando, é você pisa em cima de uma plataforma, ela vai mostrar qual que é o equilíbrio de peso que você está tendo em cima de cada região. Sim. Né? Então, por isso que eu perguntei. Porque muitas vezes a gente lê artigo científico e aí você fala, será que isso daqui realmente né, é eficaz? Né? Como, por exemplo, um ultrassom, uma ressonância, que a gente sabe que é padrão ouro para muita coisa. Sim. E me fala uma coisa. Pensando aí em lesões crônicas sistêmicas, né? E a gente percebe que hoje existem muitos médicos que trabalham com longevidade. Né? Todos eles falam que a parte de exercício é de suma importância para isso. Como que a medicina do esporte ela entende o tratamento e a prevenção dessas doenças crônicas, como a hipertensão? Como que vocês veem isso? Sim, legal. A população está envelhecendo, né? Especialmente no Brasil. Então, a pirâmide etária ela está se invertendo de certa maneira. Sim. A gente está aumentando a expectativa de vida. Conforme aumenta a expectativa de vida, aumenta dois tipos de doenças. As doenças degenerativas e doenças metabólicas. Também um pouco da parte de oncologia, né? O risco de ter tumor, câncer e problemas oncológicos. Dentro da classe de doenças metabólicas, o que a gente percebe a grande maioria, se não a totalidade das doenças metabólicas, elas são multifatoriais. E aí existe um peso muito grande, algumas um pouco mais, algumas um pouco menos, do seu estilo de vida de maneira geral. Certo. Ou seja, tanto diabetes como hipertensão como hipercolesterolemia vai depender de você ter uma atividade física regular, de você ter bons hábitos, de você não fumar, de você não se expor muita poluição, de você não ser tão estressado, porque o estresse também leva ao aumento do estresse vascular, cortisol. Então existe um pool de doenças que você consegue prevenir mudando seus hábitos. E a gente entra muito nessa consideração e a gente usa ferramentas para gerar adesão, porque não adianta só falar, porque falar todo mundo sabe. Se fosse fácil parar de fumar, não existia pneumologista para ajudar o cara a parar de fumar, entendeu? Tem que existir uma técnica, tem que existir uma ferramenta que vai gerar adesão. Acho que o grande desafio hoje é como que a gente faz as pessoas aderirem àquilo que é óbvio. E geralmente a gente tem um viés, né, que a gente acha que não vale. Mas quando você para pra pensar, você fala, pô, vale. É igual um educador financeiro. Você sabe que no final das contas, pra você ficar rico, ou pra você ter dinheiro, ou pra você ter um objetivo, ou pra você ter uma vida financeira saudável, você precisa gastar menos do que você ganha. Mas às vezes você contrata alguém para te ajudar de maneira mais profissional. O cara vai ter mais ferramentas, mais recursos, mais repertório. Sim. Você sabe que para você emagrecer, você precisa comer menos do que você gasta. Você precisa comer menos do que você gasta, exato. Então, assim, não parece algo muito difícil, mas na prática é difícil. Porque envolve densidade calórica, envolve padrão comportamental, envolve gatilhos, envolve uma série de coisas que a gente às vezes não consegue, como insider, ver. Então, às vezes alguém precisa validar pra gente isso daí externamente. E eu acredito que o papel da medicina e do médico do esporte em prevenir doenças crônicas é muito esse. De ser um consultor da saúde mesmo da pessoa. Olha que legal. E aí, às vezes, a gente precisa de pagar para validar coisas que a gente tem percepção superficial. Então, eu vejo que as pessoas passam muito no médico do esporte por esse contexto. Eu não atuo muito nesse contexto hoje, porque eu foquei, me especializei em reabilitação e tratamento, especificamente de doenças do sistema musculoesquelético. Mas a gente tem uma vertical forte lá de wellness, que a gente fala, né? Que é performance e prevenção de saúde, de maneira geral, associado a um estilo de vida ativo, do ponto de vista físico, né? Sim. Então, minha sócia, ela atende bastante esse tipo de perfil de pacientes e isso é super benéfico, não só do ponto de vista individual, mas eu diria que até mais do ponto de vista populacional. Porque já tem alguns estudos que mostram isso. Cada $1 que você investe em venues são arenas ou instalações esportivas, você economiza $3 curativo. Em saúde terciária. O que é saúde terciária? É hospitalização. Exames de alta complexidade. Então é um cateterismo, é uma ressonância magnética com contraste. Você economiza uma internação em UTI.
Então, quanto mais a população está engajada e ativa do ponto de vista cardiovascular, fazendo exercício, fazendo atividades, mais barato vai ficar para o sistema de saúde daqui 15, 20, 30 anos. Porque a gente acha que o infarto acontece do nada. A maior parte das vezes não acontece do nada. A maior parte das vezes ele é silencioso, que é uma oclusão, é uma placa de aterosclerose que está ali Se formando. há muitos anos se formando, resultado de uma série de ações e atitudes que aquela pessoa teve que foram maléficas para o próprio corpo dela. Uhum. Claro, tem um componente genético forte também, né? A gente não pode descartar isso. Mas a maior parte das doenças cardiovasculares, né, Vem daí. clássicas, vem desse equilíbrio e desse status pró-inflamatório ou anti-inflamatório, dependendo se você estiver muito sedentário, você tende a ter mais expressão de citocinas pró-inflamatórias. Se você está mais ativo, você diminui essa expressão e você começa a aumentar a expressão de citocinas anti-inflamatórias. Isso daí também é comprovado cientificamente. E é muito louco, né? Igual você falou. Às vezes o óbvio não é tão óbvio, né? É, exato. É bastante comum isso. É bastante comum. E as pessoas às vezes falam, a gente mesmo em casa, eu coloquei uma meta aí pra mim que eu vou fazer 100 dias, não vou deixar um dia sem ir na academia. Sempre fala, putz, fazia 3 dias, depois parava, depois não fazia. É. Por causa da rotina. E a gente sempre coloca a rotina sempre na frente de tudo, Uhum. né? Menos de tratar a saúde. E A saúde tem que estar na rotina. a saúde tem que estar na rotina, Tem que né? estar na rotina, fazer parte, tem que ser prioridade na rotina. Exatamente. Porque senão impacta a produtividade. Tem vários trabalhos que mostram isso também. Olha O só cara que que é sedentário, ele é menos produtivo. Isso é muito comum. Por isso que você vê um monte de CEO, o próprio fazendo, Jota, né? Quem tá falando aqui. fazendo Ironman. A galera é super ativa. Me fala uma coisa, você acha que dentro da medicina do esporte, queria saber como que é vista a odontologia, tá? Uhum. Óbvio que né, a gente já conviveu em ambientes onde existia isso daí, mas eu quero saber do modo geral, Sim. né? Fora Legal. a parte acadêmica. Eu vou desviar um pouco dessa pergunta primeiro. Eu vou contar uma experiência que eu tive que eu acho que é muito legal de compartilhar aqui. Sim. Que eu tive na Olimpíadas do Rio de 2016. Na Olimpíadas do Rio de 2016, 2 coisas me chamaram a atenção. 3, na verdade. Primeiro foi que eu trabalhei na Policlínica. A Policlínica, para quem não sabe, né, é onde os atletas de delegações menos favorecidas vão para fazer exames quando machuca, para fazer um curativo antes do jogo, uma bandagem. Lá tem médico, fisioterapeuta, tinha ressonância lá no Rio. Que massa. Então, tinha tudo lá. E eu trabalhei lá nesse contexto. Não, deve ter sido muito legal. Foi muito massa. Foi uma puta experiência, assim, que, pô, quero um dia participar de novo de uma Olimpíada, assim, que é um negócio muito louco. Tô super animado agora pra Paris. Não vou, mas tô animado. Sempre acompanho de perto. Mas no Rio eu estive lá trabalhando. Trabalhei também na Arena Basquete, mas fiquei mais na Policlínica mesmo, de fato. E aí eu lembro que a gente tinha oftalmo, que era não era pra urgência, né? Era pra auxiliar ali alguém que, pô, precisa de uma consulta, pra ver se tem algo de miopia, astigmatismo e tal. E tinha dentista. Que legal. Eu acho que o chefe da delegação do COB depois trouxe esses dados pra gente. Tinha delegações que 100% da população de atletas olímpicos, não é qualquer atleta olímpico. Por mais que, beleza, o cara não ganhou medalha, mas assim, Tá lá. só do cara chegar lá já é uma coisa fora da curva. Nenhum tinha passado em dentista e nem em oftalmo. Algumas delegações de países africanos, da Ásia, e acho que a América Central, talvez. Que louco De isso, países né? mais desfavorecidos, assim. Subdesenvolvido. Até abaixo do subdesenvolvido. Subdesenvolvidos. Então, cara, você nunca para pra pensar nisso, né? Você fala, caramba, cara, tem gente que nunca passou no dentista na vida, cara. E é muito que tem no mundo, assim, é Sim. bizarro. E no Brasil deve ter também, assim. É que a gente fica em bolhas, né? Sim. Mas o Brasil deve ter também. Talvez não com uma proporção tão grande assim, mas tem. E oftalmo a mesma coisa, a galera nunca tinha passado no oftalmo. Os caras saíam com óculos, quase super feliz, sabe? Agora eu tô E enxergando. aí tinha um cara que colocava óculos pro cara praticar atividade física, fazia as lentes, aquele Sim, meio com David, elástico. assim, sabe? Cara, e foi muito louco isso. E aí eu lembro que uma atleta que eu Legal. atendi
na Vila Olímpica, que chegou lá para passar na medicina esportiva, ela referia que tinha uma dor no pé. Quem tá falando de boropodometria e tal. Uhum. Aí a gente sempre examina, uma coisa que a gente sempre faz, a gente não examina só o atleta, a gente examina as ferramentas que ele usa, isso é fundamental. Faz sentido. E aí a gente examinou a tênis dela, né? E, cara, era totalmente desgastado, assim, de um jeito que você conseguia sentir seu dedo, se colocasse por dentro da sola, você conseguia sentir do outro lado, Tão assim. fino. Tão fininho, assim, que tava. Especialmente, tinha uma pisada mais pronada, na região mais medial ali, você sentia que tava... Ela tava correndo descalça, era isso. Aí a gente foi perguntar quanto tempo que ela é uma atleta de Madagascar, que ia correr a maratona, ela era maratonista. Ela Nossa. classificou a maratona, então ela era uma mulher muito forte, corria muito forte. Mandava muito bem. Mandava muito bem. Então, a gente perguntou pra ela, quanto tempo você tá sem trocar esse tênis, né? Quanto tempo você corre com ele? A gente achou que ela falava 1 ano, 6 meses, porque geralmente atleta de alto nível troca no máximo a cada 6 meses de tênis. 2 anos sem trocar. Nossa. 2 anos pra ela, do volume que ela corre, é igual você correr com um tênis há 10 anos. Tipo, desse nível, assim. Que absurdo, aí, cara, né? a gente foi absurdo, assim, e era porque problemas econômicos. Não, e Não o tinha problema- condição de comprar outro. E o problema, às vezes, você fala assim, tá, cara, beleza, Cara, vou gastar lá, sei lá, 700 conto, vou te dar um É. tênis novo top. Às vezes, o rendimento dela não vai estar igual, porque ela já está acostumada. Acontece isso ou não? Tem uma transição, né? O tênis você faz uma progressão, você não coloca... Você comprou um tênis novo, se você está acostumado a correr com alto volume, você vai usar 5 vezes por semana o seu tênis antigo, 2 o novo, até se adaptar. Porque senão você não se adapta, você faz calo ósseo, é ruim. Mas enfim, a gente falou com o pessoal da Nike, eles trouxeram uma caixa pra delegação inteira, assim. Pô, a galera chorar, ficar feliz, é um negócio absurdo, assim. Sensacional. Então, eu vejo que... Eu acho que o dentista é um profissional que, em primeiro lugar, ele faz parte da saúde primária das pessoas. Saúde primária. Não é... É que hoje virou moda, tem até piada, assim, né? Que o dentista quer pôr botox na sua cara. Não, calma, eu vim pra ver meu dente mesmo, não vim pra pôr botox. Boa. Tem piadas, assim, né? Que a galera faz. É saúde primária, é preventive, primary care, né? Que a gente fala. Uhum. Porque é porta de entrada se você tem uma bactéria, você pode ter endocardite, a galera não sabe, né? Você Sim. pode ter, você sabe disso. Se você não tratar Pode direito, gerar. né, os seus dentes, você pode ter endocardite, você pode ter infecção, você pode ter problema nutricional, você pode ter uma série de doenças assim que Cerebral, são manifestadas articular, ali no tudo por- sistema sim. cerebral articular. Então é fundamental assim para a população em geral e para atleta ainda mais. Por quê? Porque o atleta ele precisa estar com a arcada bem estruturada, bem trabalhada. Em alguns esportes de combate, por exemplo, você tem muito essa questão de ter força de cisalhamento e pancada na cabeça. Isso aí pode atrapalhar. Basquete também, a galera usa muito protetor bucal. Eu jogo basquete, eu sei que rola umas cotoveladas. Cotoveladas. Então, Querendo ou sem querendo. é fundamental você ter um bom dentista à disposição de população atleta, por motivos de saúde primária, como eu falei, e por motivos também específicos do Do próprio esporte. esporte que a pessoa vai desempenhar. Você sabe que tinha uma história que tinha um lutador de boxe que ele não tinha os dentes. Uhum. Então, assim, se não tem os dentes, por que você precisa de protetor? Mas, para dos itens para você estar na luta, você precisa ter o protetor. O que ele fazia? Colocava a dentadura e colocava o protetor. Só que na hora que você vai tirar o protetor, a dentadura ia sair. E aí o que acontecia? Ele pegava, saía do ringue, na hora de dar entrevista, o cara era fantástico, ganhava tudo. Saía do ringue, ia pro vestiário, tirava a dentadura, tirava o protetor, voltava e dava entrevista. Uhum. E aí descobriram isso, porque uma vez o cara ganhou uma baita luta, tal, abraçaram. Não, daí, não, tira. O cara foi, puxou da boca dele e saiu a perereca tudo. Saiu tudo, né? Então essas coisas acontecem. Pra a gente já pensando aí no final, tem uma última pergunta, tenho mais 2 últimas perguntas para você. Qual que você acha que é a sua visão para a medicina do esporte Uhum. aí para o futuro? O que é o que já está sendo cogitado? Eu acho que a população ela tá se conscientizando mais da importância de não ser sedentário, porque eu acho que o papel número 1 de qualquer médico do esporte ou de qualquer profissional da saúde que quer trabalhar com o esporte, porque tem vários profissionais que trabalham com esporte, próprios dentistas têm especialidade no esporte,
fisioterapeuta, enfim, uma série de profissionais. É você colocar na cabeça da população que ser sedentário é uma doença. É a quarta causa de morte isolada do mundo e aumento de risco cardiovascular é sedentarismo. Então, as pessoas precisam entender que você não fazer nada, ir pro trabalho, voltar para casa e dormir, você já é uma pessoa doente. Isso aí não sou eu que estou falando, isso aí é caracterizado pela OMS, pela Organização Mundial de Saúde. Então, combater fortemente o sedentarismo, eu acho que é uma coisa que a gente pratica continuamente, vai continuar praticando, é uma bandeira que a gente levanta, porque muito da população brasileira, especialmente as classes mais C, D e E, ainda são muito sedentárias. E aí, por motivos também que não é porque a pessoa quer, muitas vezes. Às vezes a pessoa pega 3 horas de busão, 4 horas de busão, enfim, tem uma dinâmica de vida que não favorece. Não favorece, não tem instalações esportivas, que em tese seria uma função do governo, não tem acesso. Mas a gente precisa, de alguma maneira, tentar contornar esse problema. Eu acho que é um problema de todos nós, porque isso tem um preço a ser pago lá na frente, que é onerar o sistema de saúde se a gente tiver uma população muito sedentária. É basicamente isso. Então eu acredito que a pandemia ela foi ruim, muito ruim, né? Em quase todos os aspectos, só que teve um aspecto que eu acho que talvez seja um aprendizado, que as pessoas elas perceberam que é importante não ser sedentário, porque naturalmente ficou escancarado que quem mais teve o risco de comorbidade, de morbimortalidade, foi quem tinha doenças crônicas relacionadas a hábitos de vida, especialmente sedentarismo. E uma coisa puxa a outra. Então, quando você começa a correr, quando você começa a treinar, se você está numa pegada boa, você não vai querer comer mal. Naturalmente, você já tende a são hábitos angulares, uma coisa vai puxando a outra. Você se introduz num círculo social por conta do esporte, aquelas pessoas vão te puxar para um outro nível de consumo, para um outro nível de hábito. Então, tudo isso vai acrescentando na sua vida. Então eu percebo que isso é um movimento que é uma onda que não vai mais voltar. A população está cada vez mais consciente e disposta a procurar ajuda para isso. E aí entra o médico do esporte. Eu acho que o médico do esporte ele ajuda demais as pessoas a entenderem a adesão, a entender os limites do corpo. Tudo isso que a gente conversou aqui. Entender o que é bom, o que não é bom. Atender se pode, se não pode com relação à atividade física. Então tem várias dúvidas que vão surgindo, né? Pode treinar grávida, tem muito atleta que fica grávida. Claro, cara, pode, não só pode, mas deve, entendeu? Só a intensidade que é diferente. Você vai mudar a intensidade, você não vai treinar máximo, você muda várias características do treino. Vai fazer um crossfit para fazer agachamento. Você adapta. Mas tem que treinar. É ruim você não treinar. Porque, às vezes a grávida ela pode ter um quadro de pré-eclâmpsia se ela não treinar. Se ela já tiver um risco de hipertensão. Caraca, vai ficar ruim. Pode ter uma diabetes gestacional. Um idoso pode treinar? Deve treinar. Aumenta a qualidade de vida dele. Diminui. Tem um trabalho muito clássico na medicina esportiva que mostra a ressonância magnética de um idoso triatleta de 75 anos, um corte longitudinal da coxa, um corte axial, da coxa, corte de cima, e um idoso sedentário de 75 anos. O idoso de 75 anos que é sedentário, que nunca treinou, versus o que treina a vida inteira, que é triatleta, ele não tem mais musculatura. É todo lipossubstituído o tecido muscular dele. Então, Caraca. Ele fica totalmente flácido. E aí não é questão de beleza, não é questão de estética, é questão de funcionalidade. Esse idoso tem uma hora que ele não consegue levantar a cadeira. Ele perde a funcionalidade de sentar e levantar. É que isso aí é tão normal pra gente que é jovem, mas pra uma pessoa de 70, 75 anos, não treinar ou treinar ao longo da vida dela significa ela não ter funcionalidade e depender de outras pessoas. Isso é ruim porque a pessoa perde autoconfiança, se torna uma pessoa mais difícil de lidar. Fora que ela vai onerar a família, vai necessitar de um cuidador. E um idoso funcional, com 75 anos, às vezes o cara tá jogando bola, batendo bola ali, vai pra todo lugar sozinho, se desloca super com autonomia. É bom pra todo mundo. É bom pra todo mundo. Então eu acredito muito que a medicina esportiva ela vai proporcionar cada vez mais um envelhecimento, mas com saúde, né? Porque tinha aquela coisa, né, antigamente, de envelhecer é sinônimo de derrota. Sim. As pessoas tinham medo de envelhecer.
E não necessariamente. Se você envelhece mal, adquirindo hábitos maus ao longo da vida, você tende a colher frutos ruins, né? Sim. Bicho, você já falou, né? Essa sua conclusão acho que foi perfeita. Mas, eu não sei se às vezes você tem uma frase que você fala, cara, uma frase que dentro da minha especialidade eu gostaria que as pessoas sempre lembrassem. Tem alguma coisa assim, uma frase de alguém, de algum atleta que você fala, cara, essa frase é sensacional. Frase agora. Eu não sou tão bom nas frases, eu não sou o cara das frases, assim, vou pensar aqui. Especificamente da medicina esportiva, assim, você diria? Ou é alguma coisa que você, que dentro, porque o fechamento que você falou foi perfeito, né, em relação a isso, de ter que fazer o exercício, de todo mundo que acha que fala, não, é besteira, tal, mais pra frente eu faço, eu não vou precisar disso, eu sempre sou uma pessoa forte, tal. Acho que tem uma frase que eu gosto, que eu acho que serve pra esse contexto e para o contexto das vidas, né? Que é assim, escolhas fáceis, vida difícil. Escolhas difíceis, vida fácil. Legal. Então, eu entendo muito isso em todos os aspectos da vida, em todas as circunstâncias, porque se você não está satisfeito com sua vida porque você é CLT, você vai ter que tomar uma escolha difícil, que é empreender, que às vezes é a única saída. Sim. E aí talvez você tenha uma vida fácil mais pra frente. Agora, se você quer empurrar com a barriga, quer a escolha mais fácil, beleza, deixa a vida me levar, bater pegando empréstimo, não sei o quê. Você vai ter uma vida difícil, porque você não vai conseguir aposentar tão fácil. Sim. Se você não quer treinar e quer ter um estilo de vida mais sedentário, beber demais, ter hábitos ruins, beleza, isso é uma escolha fácil. Fumar, só que você vai ter uma vida difícil. Agora, se você assumir o compromisso, por mais que não seja tão prazeroso, especialmente no começo, né? Depois de um certo tempo, a atividade física vai se tornando extremamente prazerosa e você sente até falta, mas no começo não é. Quando eu comecei a correr era difícil, cara. Correr e falar, o negócio de correr não sei, cara. Vou continuar aqui, vamos ver. Hoje eu sou viciado, não consigo ficar sem. É uma escolha difícil que você proporciona uma vida mais fácil lá na frente. Então, eu acho que não sei se era isso que você queria. É isso aí, a frase é isso daí, é uma boa conclusão. Tamo junto, então. Bem, cara, muito obrigado. Valeu, eu que agradeço. O papo foi sensacional. Cai muito bem de uma linha de profissionais da área de saúde que eu estou trazendo, que estão acrescentando cada vez mais. Parabéns pelo trabalho aí, bem legal. Legal. Muito obrigado. O que você precisar de mim, estou à disposição da mesma forma como você doou seu tempo aqui. E para quem nos acompanha até agora, muito obrigado. Muito obrigado de prestigiar o Rubem aqui com todos esses minutos. Quem ainda não nos segue, nos siga. Coloca ali o sininho da notificação para toda sexta-feira, às 6 horas da tarde, chegar a notificação do novo episódio. E para você que acha que foi bem bacana, manda para seu pai, para sua mãe que está precisando, se não teve uma vida saudável, que agora tenha. É isso aí. Muito obrigado e aguardo vocês semana que vem. Um abraço a todos. Bora fazer atividade física aí. Boa, é isso aí.